Seguindo essa série de caçadores de melhores práticas de gestão de pessoas, eu estou aqui com a Amanda Cavaleiro para falar sobre trabalho remoto, organizações que escolheram continuar com o trabalho remoto como prática de gestão de pessoas. Bom, primeiro, obrigada, Luciana, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Então, eu sou a Amanda, trabalho aí há cerca de 15 anos na área de recursos humanos, sempre com foco na parte de desenvolvimento de pessoas, cultura, desenvolvimento de liderança também. E eu sou formada em psicologia, mas sempre fui aquela psicóloga diferentona da sala, porque todo mundo quer ir para a clínica e eu queria ir para a organização. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Quero conversar com você um pouquinho sobre o modelo remoto em tempos onde está tendo tanta discussão, né, de modelo presencial, modelo remoto. A primeira curiosidade que eu tenho é: a tua organização nasceu remota ou ela migrou para o remoto durante a pandemia? Ela não era 100% remota, ela fez a migração, mas já tinha uma cultura muito de flexibilidade. Acho que esse é um ponto importante também, que isso facilita bastante as coisas, porque não é base controle. Que esse acho que é um ponto-chave quando a gente pensa numa experiência que funcione de forma remota também, é a confiança nas pessoas, e também, claro, estabelecimento de um ambiente que propicie relações nesse formato. Então, não começou assim, e aí fez a migração, e assim, hoje a organização está aí com 25 anos, e a gente vem aí desde a pandemia nesse formato, entendendo, né? Acho que sempre pensando também no ganha-ganha, assim, né? O que faz sentido para a organização em termos de negócio, o que faz sentido para o colaborador e olhando dados. Acho que isso também é bem importante de não tomar decisões só baseadas em algo que eu acho, mas que dados a gente tem, né, que mostram que esse é o melhor caminho, que é isso que funciona, e a gente tem visto que esse modelo faz sentido, né, de permanecer, inclusive porque a gente tem áreas entregando resultados até acima do esperado, né, então é uma questão muito mais de como a gente organiza o ambiente e de como a gente é, de novo, intencional naquilo que a gente está fazendo para que esse modelo funcione. Quantos por cento da tua organização hoje estão em modelo remoto? Eu diria que os 90%. E quando você fala modelo remoto, só para clarificar para o público, tem tempo presencial na empresa ou é 100% remoto nessas 90% das pessoas? A gente tem modelos diferentes de trabalho. Então, eu, por exemplo, estou 100% remoto. E eu sou a única colaboradora do time que está em Curitiba. Então, a gente tem aí pessoas morando fora do Brasil, pessoas em outros estados espalhados pelo Brasil que estão 100% remoto. E a gente tem casos, por exemplo, de áreas específicas que vão uma vez por semana para o escritório, ou tem os recepcionistas que, de fato, precisam estar lá, né, durante todo o tempo, e tem alguns que vão 2 vezes por mês para algum evento dentro do escritório. Então a gente tem esse tipo de flexibilidade, mas hoje a maioria realmente está espalhado. A nossa organização hoje está no Brasil todo e mais, acho que diria que mais uns 5 países também. E eu imagino que isso acaba se tornando uma vantagem competitiva, especialmente numa empresa de tecnologia que pode captar gente no mundo inteiro, não precisa ficar reservado à sua localidade. Perfeito. Fala de tecnologia porque é uma das áreas que está em evidência nessa questão de captação global, mas na verdade em todos os profissionais, né? O que a tua organização ganhou de se manter nessa flexibilidade, nesse modelo? Me chamou a atenção você falar que tem modelos diferentes, porque isso também é uma forma de lidar com esse processo, né? Tem gente que vai ter necessidades diferentes dentro desse modelo, né? Mas o que a tua organização ganhou de se manter no modelo remoto? Eu acho que um primeiro ponto você já comentou, que é essa possibilidade de captação de talentos em diferentes regiões. Isso faz muita diferença, porque a gente amplia muito o nosso leque, e ainda mais quando a gente está falando na nossa área que tem um tipo muito específico de qualificação que a gente precisa, a gente fica restrito a uma região e se torna mais difícil. Então, de fato, trabalhar com essa possibilidade é muito interessante. Isso também atrai as pessoas, inclusive nesse movimento que a gente está vendo das empresas voltarem para o trabalho presencial. Muitas pessoas, poxa, olha, essa empresa ainda tem essa opção, então é uma forma também de atrair as pessoas, de reter também esses colaboradores, e isso impacta bastante porque a gente também tem possibilidades de você trabalhar de onde você estiver. Então, a gente também tem a opção de a pessoa trabalhar cerca de 90 dias fora do país, se ela quiser, se ela está no momento no modelo 100% remoto. Então, essa questão de atração, retenção de pessoas, mas eu diria que um elemento também que nos faz manter tem a ver com esse olhar muito humanizado que a gente tem, de entender que não existe uma expressão em inglês que é one size fits all,
que seria basicamente você querer que um modelo único atenda todo mundo, um quadrado, e todo mundo tem que entrar dentro daquele jeito de trabalhar. A gente não acredita muito nisso. Então, a gente percebe que essa flexibilidade ajuda as pessoas a serem as suas melhores versões, atuarem da melhor forma. Eu tenho colega de RH que gosta de ir para o escritório. E aí quer ir para o escritório 1, 2 vezes por semana. E se tá onde tem o escritório, tá lá, né? A pessoa pode utilizar nesse sentido também. E aí tem um elemento que para mim é crucial de a gente conseguir também olhar para esse modelo, que é a gente estar sempre fazendo acordos dentro desse modelo de trabalho. Então, o que funciona, o que não funciona, ter políticas claras, isso tem que ser dito também, do que é aceito dentro de cada modelo, do que funciona ou não. Então, eu acho que se eu fosse resumir, eu diria atração, retenção, essa questão da experiência do colaborador em termos de flexibilidade. Se você for pensar, minha colega que voltou de licença maternidade, o quanto significa para ela poder amamentar a bebê e estar com ela na hora do almoço. Esse tipo de coisa é difícil até de mensurar em números, em dados, mas isso causa uma diferença significativa. Eu mesma tomar café da manhã com meu marido, isso não tem preço. Isso é algo que ele entra no pacote de remuneração emocional, digamos assim. Olha que legal. Então, isso ajuda bastante. Então, eu diria que esses são alguns dos elementos que ajudam, né? E acho que a questão de cultura também é muito interessante, porque aí você começa a trabalhar com pessoas com sotaques diferentes, idiomas diferentes, a diversidade também aumenta quando a gente consegue contratar de várias localidades. Então isso é muito legal, me lembro de aprender várias expressões gaúchas que eu não conhecia, e a gente brincar com isso, e a gente entender o pessoal do México, dos Estados Unidos. Então isso também trabalha um dos elementos que hoje está em alta, que a gente fala, que é a diversidade e inclusão. Você consegue ampliar um pouco mais esse escopo e trazer pessoas distintas para dentro do teu ambiente. E você falou uma coisa bem importante, que é a questão de fazer os combinados, né? Deixar claros os combinados, deixar claras as expectativas em relação aos colaboradores, o que é uma compostura, né, dentro do papel profissional ao trabalhar online, porque algumas pessoas talvez precisem de mais orientação até em relação a isso. Mas vou conectar com algo que você falou anteriormente para a gente fechar essa prática, que é algumas áreas inclusive entregam acima da expectativa. Por que eu quero conectar com isso? Porque existe uma fantasia coletiva de que ainda circula como um fantasma para mim, né? De que quem tá trabalhando remoto tá trabalhando menos do que quem tá trabalhando presencial. E na verdade isso é mais mito do que realidade, né? Porque não tem nenhum embasamento em termos de estudos. Há pessoas que se sentem mais produtivas no presencial, que é como você falou, e tem pessoas que se sentem mais produtivas no online. E quando a gente olha o resultado das organizações, muitas organizações que inclusive estão voltando para o presencial, elas tiveram um crescimento de produtividade, de faturamento nos últimos anos no trabalho remoto. Então, não está pautado só em produtividade essa decisão, provavelmente, né? Mas claro que tem um modelo que cabe em cada cultura, cada realidade de negócio, né? Mas é possível, né? Você vive uma organização onde se mantém remotos, se mantém nessa decisão de considerar essa diversidade, essa inclusão, essa possibilidade de ter mais flexibilidade no ambiente de trabalho. Muito obrigada pelo teu tempo, Amanda. Espero que você tenha se sentido inspirada por esse episódio e que você possa aplicar ideias, né, toda essa inspiração no teu ambiente de trabalho e na tua organização.